muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo até às 11 horas da manhã. Agora são 11 horas 5 minutos na Grande São Paulo. Alô, pastora Cleide de Oliveira, diretamente de Portugal. Quero mandar um abraço a você aí, diretamente do Embu-Guaçu, ao nosso pastor Valdir. Alô, pastor Valdir, cadê o senhor, pastor Valdir? Quero mandar um abraço ao pastor Roberto Lima, ao pastor Regis. Alô, pastor Regis Alves. Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando, diretamente de Buerarema, sul da Bahia. Alô, Buerarema, cidade do meu coração. Pastora Daniela já morou em Buerarema, já ganhou almas para o reino de Deus lá nessa cidade. Ela comeu muita jaca, muito acarajé, comeu muita comida baiana e farinha da boa. Buerarema, terra da farinha. Pastora Daniela Lima, coloca o louvor aí, eu quero dedicar a você que está aqui assistindo, diretamente dos estúdios Aliança do Bem. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo. Alô, Ilhéus, vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. É isso aí, alô pastora Lucy Castro, cadê você minha pastora? Estamos ao vivo para todo o Brasil, agora são 10 horas e 12 minutos, pastora Lucy, diretamente do Embu Guaçu, é a nossa pastora da Igreja Batista Bíblica, juntamente com o meu pastor Geraldo Alves Caldeira. Quantas emoções, quanta coisa boa nós vivemos junto aí na Igreja Batista. Pastora Lucy, tem uns meses atrás aí eu visitei uma Igreja Batista aqui no centro de São Paulo, a Igreja Batista Iachoche. É uma Igreja Batista que tem 15 mil membros. Pensa numa igreja abençoada, pastora Lucy. Muito bonita a Igreja Batista, lembrei do nosso tempo, olha que coisa boa. Pastora Cleide de Oliveira também está ligadinha aí conosco, diretamente de Portugal. Alô, você de Portugal. A pastora Cleide, que também tem o seu ministério aqui no Brasil. Fui ministrar a Santa Ceia na igreja da nossa pastora Cleide de Oliveira no domingo passado. Foi bênção demais e nós vamos implantar o curso de teologia na igreja da pastora Cleide de Oliveira. A nossa pastora Lucy Castro, olha quem está aí também, a nossa pastora Jusilene Santos do Jardim Aracati. Alô pastora, pastora Jusilene veio aqui a semana, pregou igual gente grande, que mensagem poderosa. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pastora Jusilene pregou em cima desse salmo e Deus usou poderosamente. Foi forte, minha pastora. E ela está colocando aqui, ó, para a nossa meditação, Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Palavra poderosa, pastora Jusilene Santos, minha pastora Lucy Castro, o qual eu amo, é minha pastora, foi a primeira pastora que me pastoreou, que cuidou de mim na minha convenção. Assim que eu aceitei Jesus na Bahia, vim para São Paulo e encontrei esse casal maravilhoso. Eu vou contar um pedacinho do testemunho como foi o nosso encontro com a pastora Lucy Castro, o nosso pastor, o esposo dela, Geraldo Alves Caldeira. Eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir trabalhar e eu estava pensando em ir embora, voltar para a Bahia, porque o meu irmão não queria cristão dentro da casa dele. Então eu estava pensando em ir embora. Aí a pastora Lucy Castro parou o carro com seu esposo, me cumprimentou e perguntou se eu era da Batista. Eu falei que sim, mas que eu estava procurando igreja para congregar. E de repente o pastor Geraldo me colocou no carro com a pastora Lucy Castro e me levou na igreja, onde eles estava começando um trabalho. E ali nós começamos a trabalhar junto. E eu me lembro que eu perguntei para o pastor Geraldo, pastor, cadê os membros? O pastor Geraldo falou assim, só tem Jesus Cristo, eu, minha esposa e meus filhos, e agora você, rapaz. E eu abracei a causa e foi muita coisa boa, muitas experiências. Trabalhamos juntos e hoje o pastor Geraldo construiu uma grande igreja naquele local, Jardim Progresso, quilômetro 37. Quantas experiências maravilhosas eu passei. E a pastora Lucy Castro, mas o pastor Geraldo cuidou de mim. E eu fui trabalhar na obra junto com eles e foi muita experiência. Toda vez que eu dou aula aqui, eu falo de um pedacinho da experiência que eu passei junto com a pastora Lucy Castro e o meu pastor Geraldo Alves Caldeira. Por isso que hoje eu estou aqui, minha pastora, por causa de vocês. E que Deus sempre tem colocado pessoas especiais no meu caminho. Colocou outro pastor chamado Roberto Lima e uma pastora Daniela, que também fizeram a mesma coisa comigo e hoje estou aqui trabalhando na obra. Olha que coisa boa, pastoreando igreja, pregando em rádio,
professor de teologia, diretor de uma escola teológica, que nós temos alunos até em Portugal. A nossa pastora Cleide de Oliveira é de Portugal, estuda conosco online. Olha ela dando glória a Deus aí, ó. Maria Moura também está ligadinha conosco aí, conosco, ao vivo. Alô, Maria Moura! Muita gente bonita assistindo aí o nosso programa. Marilene Pereira, quero avisar que eu encontrei meu celular. O rastreador buscou ele e nós encontramos. Tinha mais de 1000 contatos perdidos e eu fui recuperando um pouquinho no outro celular. E hoje de manhã a pastora Daniela apareceu com o meu celular na mão. Está aqui o seu celular. Olha a nossa irmã Maria Silvana, diretamente do Cidade Pava. Alô, Cidade Pava, nós vamos abrir uma filial da nossa Escola da Bíblia aí no Cidade Pava. Isso mesmo, no Jardim Aracati, perto da pastora Jusilene Santos. Olha a minha pastora Luci Castro dando glória a Deus aí, ó. Glória a Deus, filho, pelo seu lindo testemunho. Tudo foi a vontade do Senhor. É isso mesmo, minha pastora. Quando eu paro para pensar das maravilhas que Deus fez na minha vida através de vocês, eu falo assim, realmente Deus existe e Deus me ama. Eu vou tocar um louvor, senão eu vou começar a chorar, porque eu estou lembrando das experiências que eu passei na Igreja Batista Bíblica com a pastora Luci Castro, que está aí assistindo ao vivo. Alô, Alex, cadê o Alex? E cadê a Sara? Olha que família maravilhosa, família Castro. Vamos tocar um louvor. Eu quero dedicar à senhora, minha pastora Luci. Eu não sei andar sozinho com minhas forças, eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas no teu braço eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Você vai cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu.
nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos cantar. Escuta, e quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá você pode andar. Aqui na minha frente tu podes passear, o céu é teu, já pode adorar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá. Maravilha, lindo céu, olha que lindo céu maravilhoso. Nós estamos ao vivo, olha aqui o certificado de teologia. Nós damos curso de teologia sistemática. Olha aí, credencial e certificado de teologia sistemática. Pastora Cleide de Oliveira está ligadinha conosco. Tremendo tu és, Senhor. Olha aí, a pastora Jusilene Santos. Já contei meu testemunho da Igreja Batista para a pastora Jusilene. Já falei muito da pastora Luci Castro, para a pastora Jusilene Santos, para os meus alunos aqui na sala de aula. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, a Moura diz assim, que louvor maravilhoso, meu Deus, aleluia. É a presença de Deus. Deus é maravilhoso. Você existe porque Deus criou você, mandou Jesus para morrer na cruz por você e transformou você em filho. Olha que coisa maravilhosa. Somos filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Quero mandar um abraço ao pastor lá de Moçambique, a nossa escola afiliada ao pastor de Moçambique, é isso mesmo. Um abraço aos alunos da Escola da Bíblia, lá em Moçambique, África do Sul, é isso mesmo. Pastor Jaime Muniz é o pastor, é o professor de teologia que dá aula através da nossa escola. Pastor Jaime, meu pastor, quero agradecer a Deus pela vida da Moura, que está ligadinha conosco aí, pastora Luci Castro, pastora Jusilene Santos, do Jardim Aracati, também a nossa irmã que está ligadinha também aí, de todos os lugares do Brasil, muita gente aí ligadinho conosco, Daniela Lima, Marilene Pereira, alô irmã Marilene, e também a nossa pastora Luci Castro, que está sempre aí assistindo o nosso programa. E eu quero dizer para você que a nossa escola de teologia sistemática fica localizado aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, é isso aí, é só você. Olha aí, ó, quem está falando aí, ó, pastora Daniela. A pastora Jusilene está falando do meu testemunho da funerária, que eu trabalhei em uma funerária lá na Bahia, e uma pessoa, e o morto estava lá no caixão, de repente o morto levantou e todo mundo saiu correndo, até um aleijado que não conseguia andar começou a correr nessa hora. Foi muito forte. Trabalhei até em agência funerária, e quando eu conto a pastora Jusilene, ela chora de tanto rir. Já passei por tanta coisa nessa vida, né? Já vi até morto levantando e aleijado correndo com medo do morto. Então, meus amados, estou muito feliz,
muito feliz mesmo. Minha pastora Luci Castro está aí conosco, estou muito feliz. Pastora Juscelene Santos. Quero mandar um abraço a vocês do Som da Supermercado. Alô, Som da Supermercado. Alô, você da Bahia. Cadê você da Bahia? Tem alguém da Bahia nos assistindo? Cadê a pastora Genilda Marques de Ilhéus? Quero mandar um abraço a você de Ilhéus. Um abraço a Porto Seguro. A todos vocês de Porto Seguro. Temos muita gente da Bahia que assiste esse programa. E eu quero agradecer a você da Bahia, quero agradecer a você do Pernambuco. Alô, Rafael Fernando, que é de Santa Catarina, que também é um dos nossos alunos de Teologia Sistemática. Quero agradecer a Deus pelos meus alunos. Eu vou falar aqui o nome dos meus alunos. Olha aí, ó, nós temos até ficha de matrícula aqui, ó. Quando o aluno falta, é a ficha de presença. Se faltar, eu coloco um F. E se tiver presente, eu coloco um P. Jefferson Altino do Nascimento, que também é aluno da nossa escola. Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza, pastora Juscelene Santos, que trouxe a mensagem aqui essa semana. Ela já concluiu o seu estudo. Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth, alô, pastora Elizabeth, Erison Santos de Souza, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Irmã Mari de Oliveira, Francisco das Chagas, Joilson Lima de Oliveira, Bianca dos Santos, Genésio da Silva, Ana Paula Avanço, Nair Mariano de Melo, Daniela Gomes, José Leandro dos Santos, que é lá do Rio Grande do Norte, é o irmão da nossa pastora Juscelene. Eu mandei um vídeo de estudo de teologia para ele ontem. Tatiane da Silva Ferreira, Maria Joana e Maria Aparecida são os nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Pastora Daniela vai colocar mais um louvor e eu quero falar para os irmãos que na volta nós vamos estar falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Olha aí o certificado de teologia. A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento, e nós temos que estudar a palavra de Deus. Amo o povo batista, porque pensa em um povo que gosta de estudar. A Igreja Batista Tradicional é um seminário teológico. Eu nunca vi um povo para gostar de Bíblia igual o povo batista. Eles conhecem muito a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz para nós crescermos em graça e em conhecimento. As duas coisas têm que caminhar junto. Eu tenho que orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Eu tenho que também meditar, estudar a palavra de Deus, para que graça e conhecimento caminhem junto. Quando o eunuco estava tentando ler a profecia de Isaías, Filipe, cheio do Espírito Santo, perguntou para o eunuco: você entende o que você lê? O eunuco falou assim: não estou entendendo nada. Como que eu vou entender se ninguém me ensina? Então Filipe, cheio do conhecimento, explicou a profecia de Isaías para o eunuco, que estava se referindo ao Cristo, ao Messias. Aí o eunuco entendeu e aí pediu para ser batizado. Ninguém vai querer ser batizado, querer ter compromisso com o reino de Deus, se não ensinar a palavra de Deus. Muitas pessoas querem conhecer a palavra de Deus e está faltando professores. Precisa ter o ensinamento. A igreja precisa de ter o ensinamento da palavra de Deus. Graça e conhecimento caminha junto. Então vamos para o louvor. Eu quero dedicar a você que está aí, pastora Juscelene, gosta do testemunho da funerária. Eu vou contar de novo. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Que foram embora, o sonho que
se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Tudo que roubado foi. Erga as suas mãos pro céu e declare isso. O tempo que roubado foi não poderá se comparar, pois tudo aquilo que o Senhor tem preparado a quem clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Oh, restitui. Maravilha! Olha aí a pastora Juscelene dizendo que teve milagre até na funerária. Até o morto levantou, pastora Juscelene. Até o aleijado saiu andando. O paralítico andou. Mas andou por causa do medo, minha pastora. Estamos muito felizes. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos vocês. Alô, Moura. Moura tá ligadinha. A irmã Marilene também.
Genilda Marques, olha aí a Genilda Marques, olha o povo de Ilhéus aí assistindo o programa. Alô Ilhéus, cidade de praia. Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos com Jesus no comando, diretamente de Buerarema, sul da Bahia. Alô Buerarema, terra do cacau, terra da farinha. Ilhéus também, a terra do cacau. Pastora Genilda Marques, diretamente de Ilhéus, está aí nos assistindo. Pastora Luci Castro, minha pastora, a nossa pastora Cleide de Oliveira está dando risada, ela está sorrindo. A minha pastora Cleide está feliz, pastora Cleide. É isso mesmo, minha pastora Cleide. Eu trabalhava em uma agência funerária e chegamos lá, começamos a fazer o funeral e de repente o defunto começou a levantar a cabeça. E as pessoas começaram a se assustar. E quando o defunto começou a levantar a cabeça, saiu, começou todo mundo correr, ficou só eu e meu irmão. Tinha um aleijado, um paralítico, largou a muleta e saiu correndo. E aí quando nós fomos descobrir qual foi o motivo daquele defunto estar levantando a cabeça, é porque compraram um caixão de prefeitura e era muito fraco, estava muito fraco a madeira, então a madeira de baixo quebrou, então o defunto levantou porque desceu o corpo, e aí as pessoas pensaram que ele tinha ressuscitado. E aí nós tivemos que comprar um caixão que chama de mausoléu ou urna, de uma qualidade melhor. E mais aí até falar pro pessoal que o defunto não tinha levantado, a gente pulou a janela, a gente quebrou a perna de tanta correria, mas depois o velório se acalmou, porque nós fomos lá na agência buscar um caixão melhor para aquele defunto. Então nós vamos para a palavra de Deus, vamos falar de Jesus Cristo. A palavra de Deus está escrita aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto, capítulo de número 17, versículo de número 28. O apóstolo Paulo está aqui diante de uma situação onde as pessoas, lá na cidade de Atenas, as pessoas estavam adorando os deuses pagãos. E de repente tem uma placa com vários nomes de vários deuses. E na placa estava escrito: "Ó Deus desconhecido". Então Paulo começa a falar desse Deus desconhecido que é o Deus verdadeiro. O povo estava mergulhado diante da idolatria, diante do paganismo, crendo em deuses pagãos, uma fé totalmente fracassada. E aí Paulo começa a falar para aquelas pessoas que existe um Deus que criou todas as coisas. Deus não é criatura, Deus ele é o Criador. Então Paulo começa a falar de um Deus verdadeiro, de um Deus que fala, de um Deus que ouve, de um Deus que anda, de um Deus que é o Todo-Poderoso, de um Deus Criador, de um Deus Salvador, de um Deus Restaurador. Para que as pessoas da cidade de Atenas, que vivia debaixo de uma idolatria muito grande, Paulo começa a falar do poder de Deus, da existência de Deus. Porque Deus, ele existe, Deus, ele é o Criador, ele criou todas as coisas. E no momento que Deus foi criar o homem, Deus não criou, Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus faz um boneco e ali sopra nas narinas do homem e dá para o homem fôlego de vida. E então o homem começa a existir. Porque um Deus todo-poderoso que existe desde a eternidade, que não foi formado, que sempre existiu, forma o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, tudo foi criado por Deus. E as pessoas vivem debaixo de uma fé tão fracassada que começam a acreditar em tudo. Hoje, para nós para a pessoa se tornar uma pessoa idólatra, não precisa ter imagem. Basta colocar qualquer coisa acima de Deus. O filho pode se tornar uma idolatria, um cantor, um pregador,
qualquer líder religioso, se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa começa a idolatrar aquela pessoa. Aí onde entra esse espírito de idolatria, cegando as pessoas para que as pessoas não creiam em um Deus real e verdadeiro, que é digno de toda adoração, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Então nós temos que falar de um Deus que existe, um Deus que fala, um Deus que transforma, um Deus que fala aos seus filhos, porque todo pai conhece o filho e todo filho tem que amar o pai. Então quando Paulo começa a falar sobre a existência de Deus, Paulo quer que as pessoas coloquem Deus como o único Deus supremo, como o único Deus que supre todas as coisas, como o único Deus que existe desde a eternidade, um Deus eterno, um Deus que não envelhece, um Deus que não vive dependendo de ninguém. Ele mesmo é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que ser dependente desse Deus. Nós temos que ser dependente apenas do nosso Deus. Quando alguém chega para nos ajudar, não é porque nós somos bons, irmãos, é porque Deus tocou no coração de alguém para poder nos ajudar. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. E o próprio Jesus falou, pastora Daniela, que bom é Deus. Então, se nós façamos coisas boas para o nosso próximo, é porque Deus nos usou por graça e misericórdia. Mas toda honra e toda glória tem que ser para Deus. E o texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 28, Paulo diz assim, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha que texto extraordinário. Paulo está dizendo assim, que nele quem? Em Cristo Jesus. É nele que nós vivemos, porque a vida está em Cristo. A vida está em Cristo e Cristo é a própria vida. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós só vivemos por causa dele. A natureza existe por quê? Por causa dele, porque a natureza é vida. Recebeu do autor da vida a vida para poder existir. Os animais existem porque ele criou os animais. A natureza existe por causa da criação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Deus falou, haja luz, essa luz é Cristo, que através dessa luz começou a trazer à existência aquilo que não existia. E depois que a luz veio, trazendo vida para aquilo que não tinha vida, trazendo luz para a escuridão foi dissipada, começou a reinar a vida. Por isso que Paulo diz, porque nele vivemos. A nossa existência só existe por causa do autor da vida. Então, se ele é a vida, então nós existimos nele. Vivemos por causa dele, existimos por causa dele, estamos aqui por causa dele, porque a vida vem através dele, ele é a própria vida, e você só tem vida se estiver nele, que é o Cristo Jesus. Você só tem vida, só tem esperança, só tem expectativa de vida se estiver ligado em Cristo. Por isso que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, toda vara que está em mim não dá fruto, ele tira e lança fora. Por quê? Se nós estamos nele, nós produzimos vida, porque através dele é que vem a vida. Nele nos vivemos, ou seja, você está vivo por causa do autor da vida. E também nos movemos, você só se move por causa dele. Então nós não temos que crer em um Deus de pau e de pedra, não, porque Deus se move, Deus fala, Deus vive, Deus é a própria vida. Então nele nós vivemos e através dele nos movemos. Como é que nós nos movemos? É quando nós refletimos a vida de Cristo em nós e as pessoas veem em nós uma vida transformada.
é um movimento de transformação. Nós temos que viver em movimento, novo pensamento, nova vida, nova forma de viver, porque Ele é a própria vida. Então, quando nós vivemos nele, movemos nele, nós trazemos vida para aqueles que não têm vida. Então, meus amados irmãos em Cristo, Paulo está dizendo que nele nós vivemos e nele nós nos movemos e existimos. A existência das coisas só existe porque Deus existe, meus amados. Tem pessoas que não acreditam em Deus, que perguntam por se existisse um Deus de amor, como é que existe tanta miséria no mundo? Pessoas morrendo, pessoas se matando, tantos crimes horríveis. Porque por causa da queda, o homem se separou de Deus. Quando o homem se separa de Deus, entra o inimigo e aí faz fracasso na vida do ser humano. Então nós só temos vida através de Cristo, nós só nos movemos através de Cristo e nós só existimos por causa dele. É o texto que está nos revelando, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Porque nele vivemos e por causa dele nós movemos e por causa dele nós existimos. Você existe por causa de Cristo, meus amados, o autor da vida. E é por isso que Paulo não aceita idolatria. Dá glória a coisas que existem só porque é tocável. Dá glória, dá colocar nossa fé em coisas. Paulo não aceita esse tipo de coisa. Nós temos que adorar aquele com o qual nós vivemos e para aquele com o qual nós nos movemos e para aquele com o qual nós existimos. Ele sim é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Se você está honrando pessoas ou coisa, você está totalmente fora da presença de Deus. Porque você existe por causa dele, você se move por causa dele e você vive por causa dele. Então é o autor da vida que tem que ser glorificado, exaltado, honrado, amado. Por isso que Jesus falou: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, pedireis o que quiserem. Então, irmãos, a única maneira de nós termos vida e vida plena é crendo e amando e vivendo na pessoa de Cristo. É vivendo em Cristo, é movendo em Cristo e existindo em Cristo. Aí você vai dar um perfil de um cristão, que significa pequenos Cristo. A palavra cristão significa pequenos Cristo. Mas nós só seremos pequenos Cristo se nós mover por Ele, existir por causa dele e viver por ele. Aqui está o sentido, o segredo. Versículo 28, Paulo dizendo: porque é nele que nós vivemos, é nele que nós movemos e é nele que nós existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação humana. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Se nós somos geração de Deus, então nós não temos que colocar a nossa mente em coisas terrenas, em coisas supérfluas, em coisas materialista, ou seja, ouro, prata ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo não aceita nenhum tipo de idolatria. Paulo fala que nós nos movemos, nós existimos e nós vivemos por causa dele. É ele que é digno de honra, glória, louvor, majestade. É ele que é o único digno. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar a divindade que seja semelhante a ouro, prata ou pedra esculpida. Nós temos que saber que a única divindade é Cristo.
Ele é divino, Ele é o autor da vida, Ele é a própria eternidade. A Bíblia diz, todas as coisas passam, tudo passa, menos a palavra de Deus. A palavra é Cristo, a palavra é a divindade, o verbo encarnado é o ser divino, é Ele que sempre existiu, e é por causa dele que nós vivemos, e é por causa dele que nós existimos, e é por causa dele que nós movemos. Vocês acham que eu estou aqui trazendo a palavra por quê? Porque eu estou me movendo em trazer a mensagem da profecia, porque eu sou movido por Ele, eu vivo por causa dEle, eu existo por causa dEle, tudo está nele, meus amados. Por isso que toda honra, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Agora são 10 horas e 52 minutos na grande São Paulo, sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro. Paulo está dizendo assim, ó, se nós somos geração de Deus, nós não devemos tratar a divindade como prata, como ouro e como pedra esculpida, ou seja, como imagem. Já que nós somos geração de Deus, se nós somos geração, somos gerados por Deus, nós temos que glorificar aquele que nos gerou e não a coisas humanas, coisas de materialista. Já pensou o Criador ver nós curvado diante de uma imagem, curvado diante de um líder religioso, curvado diante de artista? Imagine a tristeza do Criador em vendo seus filhos adorando a criatura. Paulo fala lá em Romanos que deixaram de amar ao Criador para amar a criatura, e isso é um perigo muito grande. Por isso que Deus o lançou sobre as paixões infames, ou seja, a ira de Deus vem sobre as pessoas que trocam a glória de Deus pela glória humana. Deus não divide sua glória com ninguém. Olha a nossa pastora Lia Souza. Bom dia, pastora Lia, que Deus abençoe. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha isso, olha o que Paulo está dizendo assim: enquanto vocês forem ignorantes, não saber da existência de Deus, então Deus tem misericórdia, então Deus não leva em conta esse tempo. Mas agora vocês sabem que existe um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que naquele grande dia Deus não terá ninguém por inocente. Trocar a glória de Deus pela glória humana, isso é das coisas mais imundas que Deus vê. Deus só tem uma coisa que Deus não consegue enxergar, é um outro Deus, porque não existe. Ele diz, não há outro Deus além de mim, porque as pessoas criam deuses em suas mentes. Ah, o meu pastor é isso, o meu padre é aquilo, o meu patrão é aquilo. Não, toda a honra, toda a glória tem que ser dado para Deus e mais ninguém. Devemos amar as pessoas e respeitar, mas trazer adoração, não, Deus não suporta esse tipo de coisa. Por isso que Paulo está dizendo que é através dele que nós vivemos, é através dele que nós movemos e é através dele que nós existimos. Por isso que a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Agora são 10 horas e 55 minutos na grande São Paulo. Estamos ao vivo. Genilda Marques, olha aí, pastora Cleide de Oliveira, Jusilene Santos, a pastora Jusilene. Cadê a minha pastora Luci Castro? Alô, pastora Luci, diretamente do Embu-Guaçu. Chegamos ao final do nosso programa, agora são 10 horas e 55 minutos na grande São Paulo. Eu quero avisar que a nossa Escola de Teologia Sistemática fica localizada aqui na Avenida Comendador Santana 1855. Essa foi a mensagem de Deus ao teu coração.
Através dele você se move, através dele você existe, através dele você também se move, tá bom? Você vive, você existe e você se move através da pessoa de Cristo. Quero agradecer a todos vocês que estão ligadinhos aí no nosso programa. Quero mandar um abraço a todos os irmãos em Cristo, aos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Quero explicar que amanhã nossas aulas estão canceladas. Amanhã irei trazer uma mensagem no congresso, aqui no interior de São Paulo, é muito longe. Então amanhã não vou poder dar aula aqui na Escola da Bíblia para Todos. A aula está cancelada da manhã e também da tarde. Vamos ter aula apenas na segunda-feira. Segunda-feira a gente se encontra aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, na Escola da Bíblia para Todos. Um abraço, Deus abençoe e até segunda-feira. Hoje é sexta-feira. Deus abençoe.